Vamos? Ludo Traveler. Vamos ver isso aqui. Overwhelmed. O que fazer quando o desânimo toma conta, né? Vamos ver. Bora partir chorar com o Ludo de novo. Olá, pessoal amável da internet. Hoje eu trago um vídeo um pouco mais simples. Não vai ter muita firula, nem muita edição. Na verdade, eu só queria conversar com vocês sobre um negócio que tá me afetando. E quem sabe a gente consegue, sei lá, aprender alguma coisa juntos. Eu não sei se vocês lembram dos vídeos de surto. Faz tempo que não aparece um aqui no canal. Pra quem não se lembra, funciona assim. Eu surto, vocês observam. Conteúdo de qualidade. Esse mês eu acabei me enrolando porque eu fui inventar de criar um vídeo sobre o sentido da vida. E aí começou a bater uma insegurança porque tava ficando complexo demais. E aí também teve uma pessoa que eu gosto que pegou Covid. E nisso a minha concentração se foi, porque convenhamos, é difícil se concentrar com tanta coisa acontecendo. E aí eu comecei a ver notícias, comecei a ficar preocupado, começou a bater ansiedade, e de repente blá 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 blá. Eu virei um slime. O ruim de virar um slime é que você não consegue se mexer, mas as emoções estão todas ali, concentradas numa grande meleca uniforme. Por que é tão cansativo ser humano? Me diga, ó calango ancestral, por que você foi sair da água? Graças à sua audácia, hoje temos que fazer terapia. Maldito calango. Tem essa arte que eu gosto muito e eu acho que ela ilustra um sentimento que muita gente vai reconhecer, principalmente se você existe no Brasil em 2021. Eu não estou suportando mais. Perceba que você tem flores, panos, tem até uma tomada ali em cima. E esses objetos em si são inofensivos, mas aqui, nessa composição, é como se eles estivessem sufocando a personagem. Eu acredito que representa muito bem a sensação de estafa, quando você atinge o seu limite e de repente até as coisas pequenas se tornam um fardo. Inclusive, isso me lembra uma mensagem que eu recebi de uma inscrita, eu nunca vou esquecer. Ela dizia que estava tão esgotada que ela mal tinha energia para alimentar os próprios gatinhos. E isso fazia ela se sentir ainda pior, porque ela dizia para si mesma que tipo de pessoa não consegue lidar com a menor das responsabilidades. Doideira, né? Uma ideia muito de que várias dimensões da vida têm sido pensadas cada vez mais na chave do trabalho, né? Na chave de tipo, pô, entender todas essas coisas, entender todas essas cotidianidades, né? Esses elementos rotineiros como algo muito atravessado pela lógica, né, do trabalho, da necessidade da produção, da necessidade da realização, né? Eu acho que a gente vive muito soterrado, né, por conteúdo, por informação e, sobretudo, por dinâmicas de trabalho cada vez mais alienantes e cada vez mais opressoras. Pega muito. A gente está muito cansado. Eu nunca tinha encontrado uma representação tão boa para esse sentimento quanto esse quadro. O nome dessa pintura é Overwhelmed, e não existe uma tradução direta para esse termo. O mais próximo que temos, em português, seria sobrecarregado ou esgotado, mas eu não acho que sejam traduções perfeitas, porque parece algo tipo, eu fiz muito esforço e... Overwhelmed, pra mim, tem uma ideia de você tá meio afogado, sabe? Você tá afogado de coisas. E cheguei no meu limite. Overwhelmed é um pouco diferente, porque é uma exaustão que se autoalimenta, e nem sempre você consegue apontar a causa. Na verdade, essa é a própria essência desse sentimento. A pessoa cansa de tudo, inclusive de existir. Não chega nem a ser um tipo de tristeza, é simplesmente vontade de sumir. A vida se torna um peso, uma coisa complexa demais para você lidar. Eu não sei vocês, mas volta e meia eu me sinto assim. E quando isso acontece, eu me vejo paralisado. O que não ajuda nem um pouco, porque a vida não para. Me sinto assim pra caralho, velho. Pra caralho. Essa sensação de você estar com tanta coisa ao redor que você só consegue ficar em pânico parado pensando, meu Deus, quanta coisa! Então, enquanto eu tô paralisado, vai juntando mais coisa pra fazer. E aí, o que já tava ruim fica ainda pior. De repente você se vê num loop maldito. Os dias passam, você não consegue fazer nada, mas ainda assim você tá esgotado. Porque é como se tivesse uma âncora presa ao seu pescoço. E quanto mais você se enrola, mais ela te arrasta pro fundo de um oceano de culpa. E ainda mais nesse imperativo de produção que a gente vive, né? Nesse imperativo de gozo que a gente vive. A gente não só tem que produzir, mas a gente tem que ficar feliz produzindo, né? A gente tem que ser feliz produzindo. Bom, o primeiro passo para sair desse buraco, eu acho, é fazer o que a gente está fazendo agora. Falar dessa situação e reconhecer que ela existe. É bem provável que aqui nos comentários terão outras pessoas
E eu acho que a gente vive até, de uma certa maneira, um conceito que o Mark Fisher trabalha que eu acho ele muito interessante, que é o conceito de hedonismo depressivo. Porque, tipo, a gente vê essa tirinha, por exemplo, do cachorro, né? Que a gente normaliza e romantiza, né? A gente vira e fala, this is fine. Só que o mundo ao redor dele tá pegando fogo. E eu acho que, de alguma maneira, nosso tempo atual, ele romantiza esse processo. Ele romantiza essa coisa de você permanentemente se identificar com um elemento depressivo, né? O mundo está caindo ao seu redor e você está normal, né? É normal você ficar assim, né? Em posição fetal, ficar triste. Então, acho que isso vai normalizando uma coisa que torna cada vez mais difícil a gente realizar um movimento de sair desse lugar, tá ligado? E eu acho que, tipo, é muito foda, né? Porque não é algo que é produto da racionalidade, né? De, é só eu levantar e fazer que vai mudar, né? Tipo, como se fosse um mero acaso, né? Como se fosse meramente uma questão de ter mais vontade de fazer ou menos vontade de fazer. E isso é falso também, né? Porque não é sobre ter ou não essa vontade, é poder conseguir criar elementos e aspectos que possam te levar aos poucos para esse lugar da mobilização, né? Por isso que narrar os problemas é tão importante. Por isso que fazer psicoterapia é importante. Por isso que socializar é importante. Estar presente nessa ideia, né? E lembrar sempre do elemento da inconstância. E não reforçar o hedonismo depressivo. O que é esse hedonismo depressivo? É a reivindicação do prazer enquanto um sujeito depressivo. Esse lugar da apatia, esse lugar da estagnação, esse lugar do parado, né? Das coisas pegando fogo ao seu redor, é meio que um reforço da identidade depressiva. E você goza a partir daquilo, você se mantém nesse lugar, você se mantém nessa posição, exatamente porque essa posição está criando algum tipo de significado, né? Ela significa alguma coisa. E aí você trava. E você trava nesse lugar do não movimento, nesse lugar da apatia, nesse lugar de, que engraçado, estamos todos depressivos. Tipo, meio que se a gente ri sobre isso ou transforma isso num prazer, a gente não fala sobre isso também. Isso ganha uma naturalidade para um outro caminho. Muitas vezes não é o da crítica, mas é o da jocosidade, da piada, né? Uma romantização. Notando coisas parecidas. Então, se você sente algo assim, acredite, você não está só. Bem-vindo ao clube dos fudidos. A segunda coisa que devemos fazer é chorar em posição fetal. Brincadeira. Ou não, né? Às vezes ajuda. Mas existe um exercício prático que funciona pra mim, então eu vou tentar dividir ele com vocês agora. Primeiro você toma um banho e, se possível, faça uma caminhada. Eu sei que parece contraintuitivo, afinal quando você tá assim, a última coisa que você quer é perder ainda mais tempo. Mas tenta se lembrar que existe um motivo para suas pernas serem tão compridas e esquisitas. O ser humano é um macaco com ansiedade. Não viemos a esse mundo para ficar 12 horas na frente de um computador. Viemos para destruir a fauna e perseguir animais indefesos. Colocar o seu Caralho, chamar o mamute de indefeso é brincadeira. O movimento vai te ajudar a se reconectar com esse lado primitivo da nossa espécie. Pô, inclusive é isso, né? Acho que a prática de exercício, né? Para longe de elementos ligados a essa obrigatoriedade, a essa pressão estética, um projeto Cariani da vida, é sobre poder se sentir bem, né? Poder respirar ar, poder ver outras pessoas, construir outras relações. É muito nesse lugar, né? Eu acho isso muito importante. Depois de espairecer a mente, você pega uma folha de papel e faz uma lista com tudo que está te incomodando, das coisas pequenas até as gigantescas. Então, se você tem e-mails para responder, mas também está preocupado com o colapso da democracia brasileira, coloca tudo isso no papel. Vagada maldada! Feito isso, você pode seguir alguns caminhos. Do que será que ele tá falando, né? Do que será, chat, que ele tá falando? No meu caso, eu grifo 3 itens dessa lista e tento esquecer o resto. Não importa o que aconteça, naquele dia eu vou me dedicar só a esses 3. Se eu conseguir dar conta, eu pego outros. Mas se não rolar, no fim do dia eu digo pra mim mesmo, bom, eu dei o melhor de mim. Amanhã é outro dia, amanhã eu continuo. Que legal. Agora, pode ser que você olhe para essa lista e encontre itens absurdos, coisas que estão além do seu controle. Por exemplo, não aguento mais ser pobre. Ou então, birocreuso me dá nos nervos. Quando isso acontece, devemos dar um nome para essa lista. E o nome é: você não pode controlar tudo, cabeção. Também podemos chamá-la de Enzo Gabriel, mas não é tão efetivo. Eu testei. Pô, é muito bom, né? Eu acho que a gente vive dentro de um momento em que cada vez mais a gente recebe a ilusão de controle absoluto.
de que é possível a gente organizar e planejar todos os elementos da nossa vida de um jeito que a gente consiga percorrer um certo caminho, porque há um caminho ideal. Eu acho que isso está exatamente nessa sensação do overwhelming, do soterramento de coisas, desse cansaço que sobrevive desse próprio cansaço, porque é muito cansativo pensar em tudo, controlar tudo, achar que a gente tem responsabilidade em todas as coisas, achar que a gente tem esse peso todo, coisa que a gente não controla, coisa que a gente não tem como fazer, e às vezes de coisas que são muito maiores do que a gente pode fazer agora. Por isso que eu achei interessante, né? É a gente fazer essas pequenas coisinhas que de alguma maneira possam fazer a gente sair desse lugar, né? Desse lugar que o capitalismo coloca, né? Da nossa necessidade enquanto sujeito de responder a tudo, de fazer tudo, de ter tudo, de gozar com tudo, de comprar tudo, de ser tudo. Essa é a brisa neoliberal. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser tudo. Mas aí no final das contas, nesse caminho de poder ser tudo, no final das contas você não consegue ser nada. Porque você está tão ocupado, sendo puxado e olhando para vários lugares, que você não consegue olhar, você não consegue se presentificar. Você vai ter dificuldade para poder existir naquele momento. Isso é muito particular, né? Dessa forma de sociabilização e de sofrimento que a gente vem passando. A culpa por não ser produtivo. A culpa por estar cansado. E aí você fica cansado no mecanismo que você fica mais cansado, você se sente culpado por estar cansado, você fica cansado de ficar culpado, tá ligado? E o bagulho vai virando uma bola de neve, parça. Vai virando uma bola de neve. Até que em um momento você, pum, né? Dá a tela azul. Você para. Fala, não dá mais. Não dá mais, eu não aguento mais. Exatamente, Jux 27, né? Para os não psicanalíticos aí, um pensamento que não põe o sujeito a lidar com a castração. Exatamente. É o lugar da ideia de que você pode ser 100% livre, 100% senhor de si mesmo, 100% responsável por todas as coisas e fazer você reivindicar esse lugar. Essa é a fita. É associar o seu processo de valorização humana a esse lugar. Enfim, a única coisa que você pode controlar são suas ações. Exatamente. Então, se o clima político está acabando com a sua saúde mental, cabe a questão, o que você pode fazer efetivamente? No meu caso, eu decidi dar uma maneirada nas notícias, porque esse mês realmente estava me afetando. E eu também fiz uma doação para a ONG que combate fake news. Inclusive, eles são incríveis. Vou deixar o link aqui na descrição. A questão é, o que dá para fazer no momento? Você se pergunta isso, faz e risca esse item da sua lista. Obviamente, se for uma questão muito complexa, ela não vai embora, ela vai voltar, mas pelo menos você vai poder dizer para si mesmo, bom, hoje eu fiz o que eu podia. Eu sei que isso parece bobo, mas às vezes é só o que basta para nossa mente desafogar. A intenção dessa lista não é... E porque muitas vezes, né, esse sentimento de overwhelming é por coisas que nem existem. Muitas vezes por coisas que são 100% projeções da nossa cabeça, né? São coisas que são produtos dessa idealização. Por isso que listar, né, colocar isso, organizadinho, parará, piriri, pororó, eu acho que é um lance bem interessante, né? Bem interessante. Porque ajuda a gente a perceber o que é real, a perceber a realidade, né? Batendo na gente ali, presente naquele momento, tá ligado? Resolver todos os problemas do mundo, e sim recuperar um pouquinho da nossa sanidade. Se mesmo depois da lista... E acho que é isso, né? É a gente conseguir estar inserido em atividades, em coisas que possam fazer com que a gente se presentifique no mundo, né? Que a gente possa acessar outras experiências, acessar outras narrativas, né? Por isso que eu acho que uma boa forma de fazer esse processo é a gente realizando e conseguindo, na medida do possível, estar presente em atividades culturais, né? Peças de teatro, ficar com os amigos... Uma ótima forma disso é combinar para ver filme, por exemplo, né, junto. E poder vivenciar outras experiências com outras peças de cinema, por exemplo. Por isso que eu vou indicar mais uma vez, né? Já mandaram lá, vem. Vou indicar mais uma vez a Fílmica, que é um streaming brasileiro, independente, de cinema autoral do mundo inteiro. Tem mais de 360 filmes no catálogo, tem uma série de coleções, né, de filmes LGBT, de filmes sobre negritude. Mais de 40% de todo o catálogo é dirigido por mulheres. Tem biografia, tem documentário, tem drama, tem ficção científica, tem comédia, tem filme antigo, tem filme novo, tem muita coisa. E é um streaming brasileiro em que você pode compartilhar em até 5 telas diferentes. É simplesmente incrível por si só, mas uma parte que é
absolutamente fundamental lembrar é que até o dia 31 de dezembro desse ano, de 2023, você pode acessar a Filmica pagando somente R$60 ao ano, tá? R$60 ao ano. 60 dividido por 12, né? Quanto que dá? 60 de... Vamos fazer aqui um cálculo, né? 60 dividido por 12 dá 5. Vai pagar R$5 ao mês, tá ligado? Então não deixem de conhecer a Filmica, essa plataforma de streaming brasileiro que tem filmes da mais variada diversidade e da mais ampla gama de temas e possibilidades para poder experienciar, né, para poder ver outras realidades, né? Então, para você que quer conhecer a Filmica, eu já deixo a minha primeira recomendação, que é o curta-metragem palestino Bombonê, tá? Que fala sobre amor, uma história de amor na Palestina, beleza? Confiram a Filmica, conheçam o serviço e é isso aí. Vejam filmes e leiam livros. Se você continuar exausto, ou se você estiver tão desanimado que O link para acessar a Filmica está na descrição desse corte. nem a lista você consegue escrever, o que eu entendo perfeitamente, porque às vezes eu fico assim, vale lembrar daquela velha máxima. Seja gentil consigo mesmo. Toma uma água, se alimenta bem, se possível, tira um cochilo. Depois você tenta outra vez. Nossa, isso já aconteceu várias vezes. A Jo é testemunha, né? A Jo é testemunha. Tiveram uns vídeos ensaios que, mano, a minha cabeça não conseguia sair do lugar, tá ligado? Pra poder pensar algumas coisas. E aí, tipo, eu gravei e ficou uma merda. Ficou um lixo. Foi o vídeo do Lula, eu acho. Eu gravei a primeira vez e ficou horrível. Aí eu falei, Jo, não consigo, tô cansado, tô zoado. Eu vou ir treinar e depois eu volto. Treinei, voltei e, mano, aí virou o vídeo que vocês viram, né? Você faria divulgação do meu OnlyFans? Pede pra aquele moleque do MBL. O moralista de meia tigela. O moralista de meia tigela. Pede pra ele, pô. Ele gosta desse tipo de coisa. Ele diz que não, mas é mentira dele. Ele diz que não, mas é mentira dele. Ele diz que não, mas é mentira dele. Né? O cara que processou a Beisola do Privacy, acho que é isso, Beisola do Privacy, a menina que botou os outdoor jogando pras páginas de conteúdo dela, né? E aí os caras, oh, meu Deus, ela está divulgando nos outdoors de Porto Alegre. Aí eles emitiram, ela recebeu uma notificação do Ministério Público, né, proibindo, né, obrigando ela a tirar as propagandas e tal. E aí esse cara ficou todo cheio de moralismo, e aí os caras foram investigar, e ele segue várias páginas de conteúdo vazado, de privacy, de OnlyFans, ele segue várias, né? Não erra nunca, né? Não erra nunca, né? Não falha nunca. Todo moralistinha de meia tigela dessa galera é sempre o mesmo papo. Então, pede lá pra ele que ele com certeza vai ter uma expertise maior do que a minha pra dar a sua opinião. A vida não é uma corrida. Só o que existe é você, agora, no presente. Então qualquer coisa que você faça, por menor que seja, já vai ser uma vitória, porque você vai estar dando um passo para fora dessa inércia. E não tem outro jeito de... Como uma sociedade socialista substitui essas mecânicas de cansaço constante sem retornar para construções de sociedade capitalista? Como, por exemplo, Engels quando diz que no socialismo tocaremos violino e escreveremos críticas literárias. É um processo contínuo, né? É um processo contínuo e que demanda a socialização do trabalho, demanda o desenvolvimento das forças produtivas, demanda exatamente um processo de planejamento das estruturas da vida que permitam que a gente tenha tempo livre e acesso e possibilidades para fazer isso. Não só o tempo, mas ter a construção de bibliotecas, o incentivo à música, o incentivo à arte, o incentivo ao esporte, né? Vide aí o que a União Soviética representou em todos esses campos. Nas artes, na cultura, no esporte, na ciência, tá ligado? E permitiu com que esse trabalho pudesse ser socializado de uma tal maneira que ele fosse melhor aproveitado pela sociedade que o vive, sabe? Sai disso. Sempre começa com um passo. Perfeito. Lembrando, é claro, que é tudo culpa desse filho da puta. Tudo começa com um passo. Pra fechar, eu deixo uma obra-prima, né? A você que assiste meus vídeos, mesmo quando eu tô assim, meio chato, meio sem energia. Fofo. Um dos itens da minha lista é que eu queria muito postar um vídeo, mas eu não conseguia porque eu tava sem concentração nenhuma. A solução que eu encontrei foi falar do que eu tava sentindo, e meio que funcionou. Eu estou aqui agora. Eu espero que você também consiga encontrar as suas soluções. Da hora, né, gente? Meu canal sobrevive graças a uma campanha de financiamento coletivo. Eu dependo bastante disso, porque o YouTube não me paga quase nada.
Caso você possa dar uma forcinha, a sua ajuda é muito bem-vinda. Com R$3 você já pode patrocinar o meu trabalho. Em troca, você ganha acesso a um podcast de filosofia e eu consigo continuar criando esses vídeos. Legal. Para saber mais, é só clicar aqui na tela. Que bacana, né? O Ludo merece muito. Carmen é muito bom também. Muito bom. Porra, Ludo Viajante é sempre uma delícia, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como.